Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Irmãos, quando o pastor Neto fez o convite e me escalou para estar pregando nesta noite, na hora veio ao meu coração um texto que tem falado muito e que tem ardido ao meu coração, que eu tenho lido praticamente todos os dias. E esse texto encontra-se lá na carta de 1 de Pedro, capítulo de número 5, do versos 1 a 4. É um texto voltado aos pastores, mas também voltados àqueles que desejam, como foi lido aqui em Timóteo, o episcopado, aqueles que desejam ser pastores, aqueles que se sentem também vocacionados. E também a todos que compõem, digamos assim, uma liderança de uma igreja, desde o ministério diaconal aos líderes de ministério, e também pode se aplicar, de uma certa maneira, a cada um dos irmãos, porque todos nós, de uma certa maneira, somos chamados também a pastorear. Um pai tem que pastorear um filho, uma mãe tem que pastorear um filho, uma filha, então todos nós vivemos pastoreando um aos outros. Claro que, em especial aqui, Pedro vai chamar a atenção aos pastores. Então, 1 de Pedro 5, do verso 1 ao 4, eu irei fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite, abre os nossos corações, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Que eu venha ser usado da maneira que o Senhor quer, e que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio as cartas de Pedro, eu vejo como a graça de Deus foi presente na vida daquele homem. O Senhor pastoreou Pedro, ele foi paciente com Pedro. Certa vez, Jesus falou com Pedro: quando você se converter, você haverá de fortalecer os seus irmãos. E foi assim. Pedro foi apacentado diretamente por Cristo. E todos nós, de uma certa maneira, somos apacentados diretamente por Cristo, quando lemos a Sua palavra, quando escutamos da Tua palavra. Mas Deus também coloca pessoas em nossas vidas para nos pastorear, para cuidar também da igreja que pertence a Ele. E essa carta ela é muito preciosa, porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma igreja que enfrentava um grande sofrimento, uma grande tribulação por causa da sua fé. Era uma igreja perseguida, crentes eram torturados, odiados, e seus bens, por exemplo, eles eram confiscados, e eles eram considerados ali a escória da sociedade. Muitos deles foram mortos por causa da sua fé em Jesus. Sofreram ali com a perseguição do Império Romano. Nos 5 capítulos da primeira carta de Pedro, os 4 primeiros capítulos vai falar sobre sofrimento e vai falar sobre uma vida em santidade. E aí no último verso, o verso 4, o verso 5, o verso que lemos, Pedro vai trazer orientações aos pastores, aos mais jovens, e finaliza ali fazendo saudações. Essa carta ali foi um bálsamo para a vida daquela igreja, porque eles estavam sofrendo tamanha perseguição. Nós não temos ideia do que é essa perseguição. Graças a Deus, no Brasil, nós temos a liberdade de culto. Por mais que, de maneira indireta, soframos
talvez com princípio de perseguição da mídia, de alguns meios de comunicação, talvez de alguns políticos e tal, mas a gente não tem noção do que foi o sofrimento que aqueles primeiros cristãos sofreram nas mãos do Império Romano. Então a carta serviu ali para encorajar aqueles irmãos. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos hoje é que o pastor não é perfeito. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque nós temos a sensação de, quando olhamos para os pastores, de que eles são seres perfeitos, dotados de conhecimento, dotados ali de dons. Olhamos para eles e imaginamos que eles não sofram, que eles não tenham as suas dificuldades do dia a dia. É muito comum a gente fazer isso na maioria das vezes. Mas nós aprendemos aqui com o próprio autor da carta, que era também um pastor, que o pastor não é perfeito. É interessante, porque Pedro é o personagem mais contraditório da história. Da Bíblia, quando nós lemos, eu desconheço alguém que seja tão contraditório como foi o apóstolo Pedro. Muitas vezes ele mostrava uma coragem e outras vezes ele se mostrava um covarde em muitas situações. Ele era rápido para mostrar a sua devoção, a sua fidelidade que ele tinha a Jesus, mas na maioria das vezes ele tropeçava nas suas próprias palavras. Pedro nada mais é do que a nossa biografia. Oscilamos entre a nossa vida de devoção e a nossa vida, muitas vezes, de falta de fé, de medos. Então, Pedro é o nosso retrato. Falamos muitas vezes coisas lindas e depois nós tropeçamos em nossas atitudes. Prometemos muitas vezes fidelidade a Deus e na primeira dificuldade nós agimos como um covarde. Então somos tão parecidos com o apóstolo Pedro. E quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas e irmão de André. Pedro era um pescador rude e letrado, mas que possuía uma personalidade forte. Então você já percebia nele ali uma liderança, um dom para liderar. Pedro era casado, ele tinha uma empresa, uma sociedade de pesca com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Pedro foi levado a Cristo pelo seu irmão André. Desde que foi chamado por Cristo para ser um pescador de homens, ocupou naturalmente a liderança do grupo apostólico. Só que Pedro, assim como os pastores, não foi perfeito, porque ninguém é perfeito. É Pedro quem vai dizer, por exemplo, a Jesus que ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus respondeu para ele o quê? Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro continua, mesmo que seja preciso que eu morra por ti, Jesus, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Percebem a inconstância na vida do apóstolo Pedro? Só que ele foi desse líder inconstante dos apóstolos antes da morte de Cristo, ao destacar do líder depois da ressurreição de Cristo. Ele foi o homem, por exemplo, que abriu as portas para a pregação do Evangelho, tanto para os judeus quanto para os gentios. O seu ministério, por exemplo, foi direcionado especialmente aos judeus. Foi o grande pregador da igreja primitiva. É Pedro que prega lá em Atos 2, em Pentecostes, e mais de 3.000, se nós formos contar homens e mulheres, aceitam a Cristo. Ele ali usado pelo Espírito Santo. É Pedro que é usado muitas vezes pelo Espírito Santo para operar grandes milagres. Pedro foi transformado pelo Espírito Santo. Ele vai do homem violento que ele era e se torna ali um homem manso. Ele vai ali de um homem precipitado e se torna, por exemplo, um homem ponderado. De um homem explosivo, ele torna-se um homem controlado e paciente. De um homem covarde, ele se torna-se ali um gigante. Aquele que enfrentou prisões, açoites e a própria morte por causa do Evangelho. Pedro foi um homem de oração. Pedro foi um pescador de homens e um pastor entre os pastores.
E Jesus lhe ordenou o quê? Que ele apacentasse e cuidasse dos seus cordeiros e das suas ovelhas. Pedro foi um homem que encorajou, por exemplo, a igreja a enfrentar o sofrimento e a perseguição. E também denunciou ali os falsos mestres, quando você vai ler as suas 2 cartas. Pedro foi um missionário junto com a sua esposa, anunciou o evangelho. Pedro foi imperfeito, mas exaltou a Cristo em sua vida e glorificou a Deus através da sua morte. Meus irmãos, o que nós aprendemos com o apóstolo Pedro é que nenhum pastor é perfeito. Os pastores são tão pecadores quanto vocês, são tão falhos quanto vocês. Mesmo assim, com todas essas imperfeições, são homens chamados por Deus para pastorear o rebanho dele, mesmo com todas as suas limitações. E aí eu lembro também do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, que não se achava digno, por exemplo, de ser chamado de apóstolo, porque perseguia os cristãos. É o mesmo Paulo que vai dizer em sua carta a Timóteo que era o principal dos pecadores. E é o mesmo Paulo que vai dizer que pela graça ele era o que era. Então os pastores são o que são pela graça, por causa dessa graça de Jesus. Por isso. E é muito importante nós, como igrejas, cuidarmos dos nossos pastores. Precisamos conversar com eles. Precisamos encorajá-los. Perguntar às vezes se está tudo bem. Porque normalmente nós esperamos que os pastores nos perguntem: está tudo bem? Como está a sua saúde? E muitas das vezes nós não perguntamos se está tudo bem com os nossos pastores. Como está a sua saúde? Como está a sua família? Nós precisamos também, como crentes, como sacerdócio real, que o próprio Pedro fala, pastorear, cuidar também dos nossos pastores. Os pastores também precisam ser pastoreados. Precisam ter amigos, ter outros pastores. Eu não gosto muito, por exemplo, de uma expressão que nós encontramos no meio pastoral, colegas. Os pastores são irmãos em Cristo. Os pastores precisam criar o hábito de se ter amizade entre eles. Não colegas de ministério simplesmente, mas ter amizade, ter conversas, sair para tomar cafés, participar dos encontros de pastores, das conferências que se tem aí para o ministério pastoral. Como eu falei no início que esse texto é falado muito ao meu coração, eu tenho tido, graças a Deus, eu tenho tido o pastor Neto como alguém que tem me aconselhado, como tem me ajudado na minha vida ministerial, desde o início do seminário. Tenho tido o pastor Wagner muitas vezes, quantas conversas ali na sala, me ajudando nas minhas várias crises, porque ninguém é perfeito. Tenho a Fernanda, que é a minha esposa, que de certa maneira me pastoreia, que puxa a minha orelha muitas vezes, que fala: você tem falado bobagem, você tem pensado o que não se deve pensar. Ela faz isso. Ela faz. E olha que é difícil, porque nós homens somos bem orgulhosos. É difícil escutar isso quando vem de uma mulher. Nós fizemos o devocional hoje, nós não fizemos. E aí você se sente envergonhado e tem que se fazer ali o devocional. Mas, de uma certa maneira, ela está pastoreando. Tenho, graças a Deus, entendido que preciso de amigos. Eu tenho aqui o Rafael Passos, que tem sido um amigo desde a época de uma outra igreja. Tenho o Roberto Ferli, tenho o William. Tem pessoas que têm me ajudado com conselhos e com palavras, porque eu tenho entendido que o ministério pastoral se precisa de amigo. São essas pessoas que vão nos ajudar. Porque muitas vezes, dentro do ministério, nós não prestamos atenção no que nós devemos fazer. E se essas pessoas que estão por aqui não fazem isso, o que seria de nós? Então, meus irmãos, o primeiro ponto é que o pastor não é um super-herói. O pastor precisa ser pastoreado. O pastor precisa com que se preocupem com ele. O pastor precisa de amigos. O pastor precisa da igreja com ele. E nós aprendemos isso com o próprio autor da carta. O segundo ponto é que o sofrimento faz parte do ministério
pastoral. Verso 1: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Mesmo Pedro, no início da sua carta, se revelando como apóstolo, no início da sua epístola, agora na conclusão ele se apresenta como presbítero, como pastor. Ele age de humildade, porque ele poderia, como apóstolo que era, que estava um cargo acima, ali, uma função acima, por alguém que foi chamado diretamente por Jesus, se colocar, mas não. Ele se coloca como pastores, aqui como aqueles pastores que estavam ali. Ele age aqui com humildade, em um tempo de perseguição, como eu falei no início, em que a igreja estava ali sendo oprimida pelo Império Romano. E ele inicia aqui falando o quê? Rogo, pois. Ele usa aqui o advérbio pois, mas ele vai falar desse rogo. Ele faz um apelo urgente àqueles pastores. Em vez de Pedro mandar, ele prefere rogar. Ele roga com um senso de urgência. Pastoreiem aos presbíteros, rogo a vocês, pastores, cuidem da igreja de Cristo. A igreja que estava passando ali por sofrimento. Pedro vai endereçar sua carta, como eu falei, aos presbíteros, aos pastores que lideravam a igreja. Pedro apresenta-se ali como pastor também. E não, como eu falei anteriormente, acima deles. E toda a igreja, meus irmãos, ela precisa de um pastor. Os presbíteros eram os anciãos que lideravam as igrejas. Você tinha ali os bispos que supervisionavam a igreja. E você tinha também os pastores que apacentavam as igrejas. Só que todas essas palavras refletem aspectos diferentes de uma mesma função. Então, presbítero, bispo e pastor é a mesma função. Logo, o presbítero é um pastor, logo um bispo é um pastor, e o pastor é um pastor. E Pedro aqui ele vai se colocar também como um testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo. Por isso que ele era apóstolo. E uma das qualificações para alguém ser apóstolo era ter sido chamado diretamente por Cristo e ter sido também um testemunho ocular de Cristo. Pedro viu ali com Jesus, viu todo o sofrimento de Cristo e foi chamado diretamente por Cristo. Só que você pegar ali o versículo 1, ele vai nos permitir uma interpretação de que ele não é só companheiro dos pastores, mas também é um companheiro daqueles que sofrem por amor a Cristo. Quando Pedro diz que alguém que também irá participar da glória a ser revelada, ele está dizendo que seguiu Jesus, que viu a sua glória durante o seu ministério, especialmente ali no momento da transfiguração. E apesar de Pedro usar aqui o tempo futuro, que há de ser revelada, ele já inclui que o Espírito da glória repousa sobre os crentes. Um cristão já é coparticipante da glória de Cristo agora, mesmo que de maneira parcial, e depois ele será em sua plenitude. Então aprendemos com Pedro que pastorear implica sofrimento. E o pastor é aquele que muitas vezes parece que vai estar sozinho, em que muitas vezes parece que ninguém está ali do seu lado. Porque o pastor é alguém que vai se preocupar inúmeras as vezes com a igreja. O pastor é aquele que vai cuidar das pessoas. O pastor é aquele que vai visitar, o pastor é aquele que quer dar um jeito em todas as situações, quer arrumar emprego para aquele que está desempregado, quer arrumar um curso para aquele que está sem estudar. O pastor tem isso, ele quer cuidar da igreja. Mas muitas vezes, quando ele chega ali à noite, não existe o contrário. Então, o ministério pastoral também é um ministério de sofrimento. Aqueles pastores que pregam a verdade, muitas vezes são deixados de lado. Quais igrejas mais crescem no nosso país? Há desses falsos que se colocam como apóstolos, e a gente sabe, né, que apóstolo bom é apóstolo morto, porque todos os apóstolos já morreram. Então, mas a igreja deles que cresce.
É a igreja desses pastores que dizem que operam milagres, que é impressionante. Você vai na Celso Garcia, é um shopping de igreja, é um comércio de igreja, porque prometem coisas mentirosas. O verdadeiro pastor, aquele que ama a palavra de Deus, vai pregar para você a verdade, mesmo que aquilo vá doer, porque é a palavra de Deus e vai te confrontar. Esse é o ministério pastoral, e muitos desses pastores sofrem, muitos até com suas igrejas, às vezes vazias, porque talvez a pregação bíblica já não atraia tantas pessoas, entende? Então são esses pastores, são esses falsos apóstolos, esses falsos mestres que têm enchido as igrejas, e muitos deles vivendo uma vida muito boa. Não existe, meus irmãos, ministério pastoral sem sofrimento. Pedro sofreu, Paulo sofreu. Quantos pastores não têm sofrido para chegar onde chegaram? Pare um minuto para conversar com o pastor Neto no gabinete dele e pergunte toda a trajetória dele de ministério pastoral. Pastor Wagner, os outros pastores, pastor Pedro, todo mundo passa por dificuldades. Então o sofrimento faz parte do ministério pastoral. E o sofrimento muitas vezes é quem molda esse ministério. Então o pastor é alguém que vai sofrer. Ele é alguém que não é perfeito, mas que vai passar por sofrimento. Faz parte do ministério pastoral. Em terceiro lugar, o pastor é um servo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pedro foi pastoreado por Jesus. Pedro foi reabilitado por Jesus para o mesmo ministério. Após negar, você vai ver lá em João 21, 15 e 17, Jesus dialogando ali com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta a minha ovelha. Para alguém pastorear uma igreja, ele precisa primeiro amar a Deus. Se ele não ama a Deus, ele não tem condições alguma de apacentar a igreja de Cristo. Para pastorear a igreja, o pastor precisa ter um coração de servo. Precisa entender também que é imperfeito. Era nisso que Jesus estava trabalhando ali com o pastor Pedro, mostrando para ele que ele não era aquele super-homem que ele achava que era, que ele não era aquele que iria entrar na frente dos soldados para impedir que Cristo fosse crucificado. Jesus estava fazendo Pedro lembrar que ele o negou por 3 vezes. Jesus estava mostrando para Pedro que ele era imperfeito, mas mesmo com todas as imperfeições dele, Jesus estava o chamando para pastorear a igreja dele. A igreja dele. Aprendemos, meus irmãos, que pastorear significa governar, liderar, conduzir, mas também traz a ideia de alimentar e de cuidar. Pastorear é vocação, é proteger, é consolar, é animar, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Isso é pastorear. E Paulo vai dizer lá em Atos, no capítulo 20, quando ele está ali determinado a não aportar em Éfeso, e de Mileto ele manda uma mensagem a Éfeso pedindo para aqueles pastores irem até ele, e ele diz
ali para aqueles pastores: vocês sabem como eu pastoreei, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, com provações, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar publicamente e também de casa em casa. Eu sei, ele fala para aqueles pastores, que depois da minha partida, entre vós aparecerão lobos ferozes, que não pouparão ao rebanho. Aqui em Paulo nós vemos também um exemplo do que é pastorear. Pastorear é cuidar, pastorear é ensinar, pastorear é pregar, pastorear é visitar, pastorear é amar as pessoas. E Paulo tinha isso, mas acima de tudo pregar o evangelho para aquelas pessoas. Porque Paulo sabia daqueles falsos profetas que viriam, Pedro sabia dos falsos profetas, e não é tão diferente de hoje. Quantos falsos profetas tentam aterrorizar as nossas igrejas? Então, um dos papéis do pastor é esse, de cuidar. E é interessante porque é chamado de ovelha, porque as ovelhas são frágeis. As ovelhas precisam de cuidados. Elas são incapazes de se defender. Quando elas se perdem, por exemplo, elas não fazem ideia de como voltar para o seu lugar. E Jesus usa essa figura de ovelha justamente para isso, para mostrar quem nós somos. Nós precisamos do Supremo Pastor. Nós precisamos de pastores que cuidem da gente. Meus irmãos, olha o tanto de coisas que implica, e muito mais, o ministério pastoral. O pastorear cansa, mas Deus concede graça e renova os nossos pastores. Por isso que a Bíblia vai falar muitas vezes de pastores, na maioria das vezes de maneira coletiva, porque o pastor não consegue fazer esse trabalho sozinho. O pastor precisa de ajuda. Dependendo do tamanho da igreja, o pastor precisa de outros pastores para que te auxiliem no ministério pastoral. O pastor precisa dos diáconos, por exemplo, que é um oficial da igreja, para que lhe ajude também no ministério pastoral. O pastor precisa de cada irmão, de cada irmã, fazendo a sua função, trabalhando ali com os seus dons, ajudando nos diversos ministérios, confortando uns aos outros. O pastor precisa da igreja com ele, para que ajude-o nesse ministério tão trabalhoso e tão árduo que é o ministério pastoral. Porque o pastor não é somente aquele que prega. E muitas vezes nós olhamos, nossa, mas pregar é fácil, né? Mas quando você vai ver a preparação para se pregar, 15, às vezes 30 horas para se montar um sermão, estudando comentários, bíblias e etc. e tal, não é tão simples assim. Fora toda a luta espiritual para que você não pregue a palavra de Deus. Então o pastor não é somente aquele que prega, embora o pregar seja, digamos, o primeiro ofício de um pastor e ensinar, mas ele também tem outras obrigações. O pastor é aquele que visita, o pastor é aquele que aconselha, o pastor é aquele que repreende, o pastor é aquele que disciplina, o pastor é aquele que caminha junto. Esse é o ministério pastoral. Tudo isso faz parte do ministério pastoral. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. O pastor precisa gostar de pessoas. Caso contrário, ele é tudo, meus irmãos, menos pastor. Porque pastor que diz que não gosta de pessoas, alguma coisa está estranha. É claro que cada um tem as suas características. Uns são mais, digamos, populares no seu convívio com as pessoas. Outros são mais quietos, digamos assim. Mas todos eles, de uma certa maneira, têm que gostar de pessoas. Precisa ter cheiro de ovelhas. Depois desse pedido que Pedro faz para pastorear, agora ele faz algumas exortações aos pastores. Ele vai trazer alguns contrastes aqui. O que o pastor não deve fazer e o que o pastor deve fazer. Primeiro,
Pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. O pastor cuida de ovelhas. O pastor cuida do rebanho de Cristo. O pastor, ele não é o dono desse rebanho. Deus nunca deu aos pastores o direito e a posse sobre aquelas ovelhas. Cabe ao pastor, como já foi falado aqui, alimentar, proteger e conduzir as ovelhas de Deus. E esse pastoreio, ele é algo voluntário. Ele não é imposto. Ninguém pode ser constrangido a ocupar uma posição de liderança na igreja. O ministério pastoral deve ser um ministério espontâneo. Quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Primeiro, tem que partir do coração do pastor. Primeiro, Deus vai colocar no coração do vocacionado o desejo de cuidar da igreja de Cristo. Ele vai sentir prazer em cuidar da igreja de Cristo. Depois, nós temos o reconhecimento da igreja local, olhando para aquela pessoa e vendo que ele ali tem condições e tem uma certa vocação para o ministério pastoral. Então, esse ministério também ele não pode ser por obrigação, porque isso é muito perigoso. E muitas vezes, meus irmãos, quando isso chega nesse nível, existem duas opções. A primeira delas é parar e desistir do ministério. A segunda delas é continuar orando e pedindo forças a Deus. Como eu falei no início, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E muitas vezes o ministério pastoral é cansativo, é exaustivo. Quantos pastores têm lidado, por exemplo, com a depressão? Inúmeros pastores. Mas quando essa situação chega, e isso se torna uma coisa recorrente, os pastores precisam pedir forças a Deus para que Deus renove as suas forças, para que você continue. Lembram de Paulo? Pela graça eu sou o que sou. É Cristo que vai fortalecer o ministério de um pastor. E eu digo isso também para aqueles que são seminaristas, para aqueles que se colocam como candidatos ao ministério, que sentem-se vocacionado. Se você já vê no ministério um fardo, se você acha que tudo isso é difícil, se você acha que cuidar das pessoas é difícil, se você acha que preparar uma mensagem muitas vezes é um peso, ter que lidar com as pessoas, eu tenho que te dizer as mesmas duas opções. A primeira, desista. Nem vá para o ministério, porque você vai lidar com gente. Porque você vai sofrer no ministério. Mas se você sente-se vocacionado, se você sente-se chamado por Deus, e você entende que você é pecador, e que você é imperfeito, peça misericórdia a Deus. E continue estudando, continue o seu ministério, continue a sua vocação. Quem te chamou foi Deus. É Deus quem vai te dar forças. É Deus quem vai cuidar do seu sustento. É Deus quem vai cuidar da sua vida, do seu ministério. É Ele que te chamou. Então fica em paz. E você faz isso, Pedro está falando aqui, como Deus quer, de acordo com as recomendações que encontramos na sua palavra. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes falou uma certa vez, eu sempre lembro, que ele disse uma vez numa entrevista, que se ele tivesse 7 vidas, ele dedicaria as 7 vidas dele ao ministério pastoral. Ele dedicaria as 7 vidas deles ao ministério pastoral. Uma vez, conversando com o pastor Neto, em uma das nossas conversas, eu perguntei mais ou menos se ele se arrependia do ministério pastoral. E ele me respondeu que não se arrepende de nenhum dia do ministério pastoral, do ministério que Deus confiou a ele. Meus irmãos, aquele que é chamado para o ministério, ele vai até o fim. Ele vai completar a carreira como o apóstolo Paulo completou. Aquele que é chamado para o ministério pastoral, dificilmente ele larga esse ministério
para ser um político, por exemplo. Dificilmente ele largue isso. Eu não vejo problema um pastor dizer, eu não quero mais o ministério pastoral e eu quero ser político. Só não usa o seu título de pastor na política. Pelo amor de Deus. Só não usa o seu título de pastor. Tira. Sai da denominação do seu ministério pastoral e vai seguir a vida política. Não tem demérito nenhum nisso. Eu oro todos os dias para que Deus levante políticos, crentes, jovens, vocacionados à política. Mas aquele que é pastor, dificilmente ele vai largar o seu ministério para uma outra coisa. Diz que certa vez convidaram Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos. Billy Graham, popular, pregador de multidões, achavam que dificilmente ele perderia uma eleição. E ele diz o quê? Que não se rebaixaria ao cargo de político, porque ele era um embaixador do rei. Ele diz que era um embaixador do rei, um embaixador de Cristo. Não estou falando aqui do demérito, pelo amor de Deus, de ser político. Mas alguém que é chamado ao ministério, ele vai até o fim. Até o fim. Muitos irmãos aqui conhecem, por exemplo, o pastor Abrão, foi pastor aqui uma época, ajudou a PIB de São Caetano por uma época. E às vezes que eu o visito, todas as vezes ele vem me ensinar alguma coisa, todas as vezes que eu visito, ele me ensina algo, ele pastoreia, ele cuida. Mesmo ele já estando ali tanto tempo sem pastorear a igreja. Mas aí eu olho para ele, pastor Abrão, você é pastor. Você não está pastoreando mais igreja local, mas todas as vezes que eu venho aqui, você quer me ensinar, quer me exortar, quer cuidar. Isso é o ministério pastoral. Você vai ser pastor até o seu último dia de vida aqui na terra. Pedro também fala da ambição ao dinheiro, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Jesus, durante seu ministério aqui na terra, instruiu seus discípulos que digno é o trabalhador do seu salário. Paulo escreve sobre o sustento material para o pregador. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo indica que os pastores recebiam remuneração pelo seu trabalho na igreja. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. No versículo seguinte, Paulo vai citar o próprio Cristo, e dizendo que o trabalhador é digno do seu trabalho, para mostrar que o pastor é digno do seu salário. Porém, os pastores não devem ter dentro de si o desejo de enriquecer. Ele pode sonhar, ele pode querer bens materiais, mas aquilo não pode ser o que permeie o seu coração, o seu ministério. Caso eles cedam a essa tentação, eles terão cometido aqui o pecado da ganância, que é uma idolatria. O que é proibido, meus irmãos, não é o desejo de ter remuneração justa, mas o amor sórdido ao lucro, ao dinheiro. Basta ligar nossas TVs, nós vemos por aí quantos pastores têm enriquecido, quantos pastores de maneira desonrosa, de maneira desonesta, têm enriquecido às custas do ministério. Claro que é papel da igreja cuidar do seu pastor, do seu sustento financeiro. É papel da igreja cuidar dos estudos do seu pastor, investir em cursos, conferências e demais meios para que ele melhore o seu ministério. Entretanto, a recompensa financeira jamais ela deve ser a motivação para alguém exercer o ministério. Ninguém deve ir ao ministério como se fosse um profissional, querendo uma vida profissional. Tudo deu errado na minha vida. Fui reprovado mais de 5 vezes na FUVEST. Não fui aprovado em nenhuma empresa que eu passei. O que é que sobrou para mim? O ministério pastoral. Vou ser pastor. Vou fazer teologia e vou ser pastor. Não é isso. Não é isso. Não é porque muitas vezes você não deu certo em algumas áreas da sua vida que você está sendo chamado para o ministério pastoral. Então você não deve fazer o pastor de maneira alguma do ministério uma profissão.
É Deus quem vai recompensar o pastor. E eu lembro, nos cultos aqui dirigido aos pastores, muito da irmã Zuleika, quando ela conta o testemunho do pastor Neto, do início dele aqui na PIB de São Caetano, e quando diz que a igreja não tinha, né, irmã Zuleika, condição de pagar o pastor Neto, ele falou que Deus cuidaria do ministério dele. E Deus cuidou e vem cuidando do ministério dele. Então não é por ganância. Ninguém deve ir ao ministério para enriquecer, para possuir lucro. Mas entendendo que Deus vai suprir cada necessidade, de que Deus vai dar aquilo que é necessário. Tendo Pedro agora denunciado a preguiça, a cobiça, ele agora alerta pelo perigo da ditadura e da tirania. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E isso é muito perigoso para o ministério pastoral, que é um cargo de liderança. Isso é muito perigoso não só para o pastor, mas para todos aqueles que possuem liderança. Porque muitas vezes, quando você possui a liderança, você possui um certo poder, muitas vezes isso é perigoso, porque pode fazer com que você ache que você tem poder sobre a vida daquela outra pessoa que está sendo liderada por você. Os pastores, eles devem lembrar que eles recebem autoridade diretamente do Supremo Pastor, que é Jesus, por meio do Espírito Santo. Mas eles não devem fazer mau uso dessas autoridades, não como dominadores sobre aqueles que lhes foram confiados. Aqui essa palavra dominadores se refere a um governo arbitrário e autocrático sobre o rebanho. Apesar de Jesus delegar os líderes da igreja, nenhum pastor pode abusar do seu poder que recebeu. Os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, nunca usaram do seu ofício apostólico em benefício próprio. Os pastores servem ao povo de Deus não por causa de suas habilidades naturais de liderança, e nem porque Pedro aqui os ordenou. Eles servem porque Jesus, o Supremo Pastor, o chamou para essa tarefa. O pastor deve ser um exemplo para a igreja, e não um ditador. Como é falado, como exemplos. O pastor deve ser um exemplo. E aqui, eu lembro mais uma vez de um pastor que passou pela minha vida, que foi alguém muito importante, que foi o pastor Joaquim Meireles, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, minha antiga igreja, que era um homem que você olhava, e eu trabalhei diretamente com ele por uns 6 anos, liderando adolescentes, mas você olhava para ele e você queria imitá-lo. Você queria pregar como o pastor Joaquim pregava. Você queria ensinar e conhecer a Bíblia como o pastor Joaquim conhecia. Você queria ter uma vida de oração como o pastor Joaquim tinha. Era impressionante, ele liderava pelo exemplo. Pelo exemplo. Ele não precisava te falar nada. Às vezes eu ficava até chateado. Esse homem tem hora que não me fala nada. Ele não reclama da minha liderança, ele não vai... Alguma coisa ele tem que fazer, mas muitas vezes ele não fazia. Mas você se sentia constrangido pelo exemplo de liderança dele a fazer parecido com ele. Então, com o exemplo, é que um pastor pastoreia. Nós temos exemplos aqui na nossa igreja. Quando eu vejo, por exemplo, o pastor Neto correndo para lá e para cá para visitar um, para visitar outro, para cuidar de um, para cuidar de outro, eu olho e falo, tenho que ter pelo menos 1% desse vigor que o pastor Neto tem. Parece um menino iniciando um ministério. Eu sei que ele tem as lutas dele, eu sei que tem as dificuldades, mas quem olha vê que ele não para. Quando você vê, por exemplo, às vezes no dia a dia, trabalhando com eles, você vê o pastor Wagner sempre pronto para servir, sempre disposto a ajudar. É um exemplo também. Quando você vê a vida do pastor Pedro, que está aqui, e todas as vezes que quando nós conversamos por telefone, ele lembra de todos os embaixadores, ele lembra de todos os irmãos. Conhece a Bíblia, meu Deus, de um jeito, né, pastor Pedro? Que é um exemplo para a gente.
de estar aqui com todas as suas limitações, mas estar aqui no culto. E todas as vezes que você fala com ele sempre pergunta pela igreja, sempre pergunta pelos irmãos. É o pastorear com o exemplo. E todos os outros pastores que nós temos aqui na nossa igreja, como nós temos aí o pastor André, o pastor Gregory, os pastores, aqueles que têm se sentido chamados para o ministério pastoral. Então, meus irmãos, não há espaço para a ditadura no ministério pastoral. Não há espaço. E ainda mais nós, que somos batistas, né? Que defendemos a democracia, que defendemos o sistema congregacional. Então, não há espaço para isso. E, em quarto e último lugar, a recompensa do pastor vem do Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Jesus é o bom e é o grande e supremo pastor das ovelhas. Como bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as suas ovelhas. Como supremo pastor, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. A igreja tem um só pastor, que guia todos os cristãos. Os pastores são auxiliares sobre a autoridade do Supremo Pastores. Os pastores, meus irmãos, que servem com fidelidade ao Senhor da igreja, têm a promessa de que quando Jesus voltar em majestade e glória, receberão de suas mãos a coroa da glória. No tempo de Pedro, havia diversos tipos de coroa. E a mencionada aqui pelo apóstolo é a coroa de um atleta, que normalmente de folhas ou flores que murchavam rapidamente. A coroa do pastor fiel é uma coroa de glória, é uma coroa imarcessível. Por isso o pastor precisa fazer a obra de Deus com a motivação certa. Infelizmente, alguns pastores se empenham para construir impérios pessoais, se empenham para ser reconhecidos ainda por homens. Outros ainda desejam ser promovidos por cargos dentro da própria denominação. Só que um dia todas essas coisas desaparecerão. A única recompensa em que um pastor, em que nós devemos nos esforçar, é para obter o muito bem do Salvador e essa coroa incorruptível de glória que acompanha esse louvor. Que grande alegria será para os pastores quando chegar diante de Deus e reconhecer que tudo o que nós fizemos e recebermos do Senhor a coroa e depois devolvê-las aos pés do Senhor, como será grandioso, como será de grande alegria tudo isso por causa do trabalho que nós fizemos para o Senhor e para a glória dele. Então, pastores, fiquem firmes. É Deus quem lhe dará a recompensa. É Deus. Por mais que um dia você possa ser esquecido por todos, por mais que um dia você possa morrer só, porque acontece, Paulo passou por isso, mas a coroa que não murcha, essa coroa será dada a você pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. É Ele que recompensará. E eu imagino que você lembrará de todo o seu trabalho em prol do Evangelho, levando almas a Cristo. E por último, meus irmãos, lembre-se que o pastor não é alguém perfeito, que o sofrimento faz parte do ministério pastoral, que o pastor é um servo acima de tudo, e que o pastor será recompensado pelo sumo pastor, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe os pastores da Primeira Igreja Batista de São Caetano, que Deus abençoe todos os pastores que nos assistem pela internet, que Deus abençoe todos aqueles que sentem-se vocacionados ao ministério pastoral, que Deus venha lhe dar forças para que você continue, que Deus venha estar com você cada dia, entendendo que Ele tem cuidado de vocês e que Ele que vai suprir cada necessidade que você possua. Quero orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos pelo ministério pastoral da nossa igreja, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos pastores aqui. Que o Senhor venha fortalecê-los cada vez mais, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que o Senhor venha renovar as suas forças, que o Senhor venha encorajá-los cada vez mais a conseguir fazer aquilo que o Senhor quer. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida daqueles que se sentem vocacionados, pela vida daqueles que almejam serem pastor, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha dar ânimo, Senhor, que o Senhor venha confirmar cada vez mais em seus corações o desejo pelo episcopado, entendendo acima de tudo que Deus é quem está cuidando de cada situação. Que o Senhor venha tirar os medos, que o Senhor venha tirar tudo que possa impedir ali o crescimento espiritual daqueles que se sentem vocacionados ao ministério. Nós te agradecemos também por esta igreja. Nós te agradecemos pelo cuidado que ela tem tido com os pastores, com os missionários, com os seminaristas, com aqueles que se sentem vocacionados ao ministério pastoral. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. E que todos aqui venham ser desafiados a pastorear pelo menos uma pessoa nas suas vidas e assim contribuir com o ministério pastoral. Que Deus nos abençoe. Assim nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.